Alô, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, você sabe, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode ligar para cá, o nosso telefone é o 2870-9707. 2870-9707. 2870-9707 é o telefone à sua disposição para você ligar para nós, participar do programa, fazer a sua pergunta. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Então nós temos muitas coisas para abordar, como sempre numa terça-feira, os ouvintes nos ajudam, mandam temas aqui, perguntam, vocês não podem falar sobre isso, sobre aquilo, nós vamos tentar falar sobre os mais diversos temas, os mais diversos assuntos. Já tem gente perguntando, e o ranking? O ranking nós já demos, de ontem para hoje não mudou. Continua igual, daqui a pouco o Silvio Luiz colocará na tela. O ranking não mudou, porque não teve bola rolando de ontem, mas amanhã à noite, né? Porque dependendo do que acontecer, depois dos jogos de amanhã, poderemos ter mudanças. Mudanças radicais ou não, permanece tudo como está. Enfim, vamos... Pelo menos times que disputam outros torneios além do Campeonato Brasileiro, né? E vale tudo. No caso, o São Paulo, só o Brasileirão, né? Então o Rogério tem que ficar aguardando. Aguardando. Tá lá no banco esperando o time voltar, mas também aproveita o tempo para treinamentos. Sem dúvida alguma. Secretos. Né? Então, o ranking, para você que está já perguntando logo de cara, é este daqui. Tá? O primeiro lugar, o professor Cuca. Em segundo lugar, o professor Carilli. Em terceiro lugar, o professor Gilson Klena, porque é um time de São Paulo que está participando do Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar, o professor Dorival. E o professor Rogério está lá embaixo, porque o time está parado, veio de uma derrota, enfim, está lá embaixo. Então, é o ranking diário dos treinadores. Todos eles observados de perto pelo professor Tite. Incaível prêmio. Este é o ranking do que aconteceu nas últimas horas. Tivemos essas mudanças. O Rogério está tristonho. Está tristonho, porque ninguém gosta. É claro, ele gostaria de... Quem conhece o Rogério sabe, ele gostaria de ganhar tudo e participar de todas as disputas, todas as competições. Eliminação. Mas faz tempo que eu não vejo o Rogério sorrir. E é verdade. Isso é verdade. Faz muito tempo que eu não vejo o Rogério sorrir. Mas é mais uma demonstração de que sente. Não, sorrir. O sorriso... Não tem nada de sorriso. Se a coisa não tá boa, não dá pra sorrir. Atenção. Sorria para a vida, que ela sempre sorrirá para você. Com alma. Eu levantei sorrindo. Hoje? Fui ao banco. Esse é o nosso Esporte em Discussão. Vamos começar atendendo os ouvintes da PAN. Eu só queria lembrar o seguinte, rapidinho. Você não pode falar isso? Podemos. 5 anos antes, só para vocês darem uma bicadinha sobre isso, 5 anos antes, o Catar inaugura o primeiro estádio para a Copa de 2022. 5 anos antes, o Catar inaugura um estádio, o seu primeiro estádio, para a Copa de 2022. É claro que a gente tem que falar, quando dá uma notícia dessa, sempre com aquela outra frase. O dinheiro ajuda em alguns momentos, claro. É evidente mesmo. Lá dinheiro não é problema, né? Não é problema. Chega lá pro... Não, em nenhum lugar dinheiro é problema. Mas chega lá pro Sheik, pros príncipes. Lá não tem falta. Chega lá, colocar isso, colocar aquilo, pode fazer. Pode fazer. Ar-condicionado no estádio inteiro que vai dar calor. Pode fazer. Pode fazer. Isso não é nada. Ouro na torneira. De ouro. Nós fomos a Riad, na Arábia Saudita. Vocês falam do banheiro do Corinthians? Nós fomos a Riad, aí me deu vontade no banheiro, porque eu vou fazer, acho que vou fazer no copinho o xixi. Não dá pra fazer xixi no copinho. Lógico. Não dá pra fazer no copinho, vou fazer xixi. Não, fui no banheiro. E aí o que acontece? Esqueci do colete. E aí o que... É colete salva-vidas. E aí o que tinha na torneira? Ouro! É ou não é? Verdade. É mentira, Terta? Não, não é. Tá vendo? Lembra do mentira, Terta? Isso. Não é verdade. A torneira de ouro. Tá louco. Aí falar, é demais. Não, é verdade. Então, mas esse é um detalhe importante, né? Porque... Aquele estádio parecendo uma tenda lá no deserto. Tantos anos antes, o estádio já está
Já está pronto, né? Alguém quer falar alguma coisa Não, sobre isso? Os autódromos também nos Emirados Árabes, naquela região, são espetaculares. As corridas, o Nilson pode dizer melhor que eu, as corridas são noturnas e eles dão um show absolutamente de performance, enfim, de inclusão do mundo. Dinheiro brota, né? Eu só queria perguntar se já ainda está subjúdice ou acabou? Porque a eleição, a escolha do Catar para a sede da Copa do Mundo, né, deu o que falar, né? A escolha do Catar para sediar uma Copa do Mundo deu o que falar. Acusação de compra de votos. Manuel. Ainda está subjúdice ou não? Acabou. Aqui também foi uma roubalheira total e foi uma draga. Lá não, lá vai ter um espetáculo visual absolutamente genial. Mas se for então tudo genial, pode roubar. Não tem problema. Pode roubar. Não estou dizendo que não pode roubar. Estou dizendo o seguinte: uma coisa é o roubo e aí a polícia tem que entrar em cena. Outra coisa são os estádios, outra coisa é a preparação. O que vai acontecer, o evento, história, né, lá, é outra história. Então, realmente, o investimento será imenso e o espetáculo será impecável. Se houve corrupção. Tem que torcer para ir gente do mundo inteiro lá, porque torcida de lá mesmo, não sei se vai ter. Se corromperam dirigentes da FIFA para que isso aconteça, estão presos. E tá se desvendando. Eu queria dizer que o seguinte... A maioria está presa e o FBI está desvendando isso. Com relação a tudo isso, eu queria só lembrar o seguinte, né? Legado da Copa do... Jogos Olímpicos 2016, Nossa Senhora, agora a conta foi fechada, pelo menos parcialmente. 150 milhões de prejuízo. Este foi o legado, viu? Para aqueles que criticavam, as pessoas que estavam preocupadas, entendendo que, olha, isso tem cheiro de arroz queimado. As coisas vão acontecendo e o tempo é senhor da razão. Agora fecharam a conta de cara, nesse primeiro momento, prejuízo de 150 milhões. Esse é o legado. Um deles. Mas tem outras coisas que vão... O legado esportivo é outro problema. O legado esportivo todo mundo pires na mão, todo mundo devendo, não consegue viajar. Claro. E agora não podem investir, diz que não tem mais dinheiro para investir no esporte. Gastou tudo na Olimpíada. Né? E as arenas, né? O que estão sendo feitos? O pior é o legado esportivo. A Petrobras ontem informou oficialmente, o Fred me avisava, que foge de patrocinar 5 confederações. Remo, boxe, o judô que ganha muita medalha, está pendurado. Esgrima foi para o espaço, remo já falei. Sobre a esgrima, até eu entrevistei a Thaís Rochelle, que é esgrimista que esteve nos Jogos Olímpicos. Ela foi para a Austrália. Aí eu falei, olha que legal, você vai fazer um intercâmbio. Não, tô indo lá para dar aula, que eu ganho mais sendo professora na Austrália de esgrima do que aqui no país. É verdade. Então, você veja, é uma dificuldade. Essas confederações todas contavam com esse dinheiro para intercâmbio, para competições internacionais. Nada disso vai acontecer. E por motivos óbvios, você não pode nem criticar a empresa, né? Porque está numa E fora as denúncias de irregularidades, né, Vanderlei? Diversas confederações, taekwondo, a própria esgrima é questionada, o tênis é questionado, vários esportes. Basquete, natação. A de esportes aquáticos. Verdade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Carlos de Santo Amaro. Pois não, Carlos, queremos ouvi-lo. Eu gostaria que vocês encampassem uma bandeira, que vocês são ícones no futebol. Todo mundo respeita muito a opinião de vocês. E eu estou vendo que os clubes, a situação deles é terrível, independente do clube. Eu sou santista. Só reduz um pouquinho, por favor, o volume do rádio, que está dando microfonia. Por favor. Não, já reduzi. Então, o que está acontecendo? O que acontece é que o Estatuto da Lei do Futebol foi feito pelo seu Carlos Miguel Aidar, na época que o Pelé era ministro do esporte. E os clubes ficaram à míngua com a lei do passe. E quem ganha dinheiro é os empresários. Quando nós vamos chegar e conseguir mudar isso? Nós temos que mudar isso. É só isso. Muito obrigado, viu? Há uma grande opinião, aliás, uma grande discussão sobre isso, porque muita gente entende que os jogadores deixaram de ser escravos dos clubes e passaram a ser escravos dos empresários. E que há necessidade de muitos ajustes, profundos ajustes. Os vários presidentes reclamam disso e eles também tiveram seus problemas, evidentemente. Mas que quem achava que resolveria todos os males a Lei Pelé, não foi exatamente isso que aconteceu. Sobre esses assuntos, vocês já falaram, o Beto já falou, eu queria só pular para um outro assunto que os ouvintes estão mandando para cá, mas vou atender mais um ouvinte pela Jovem Pan. 2870-9707. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Aqui é o Roberto de Guarulhos. Fala, Roberto, queremos ouvi-lo.
Tudo bem? Tudo Sou torcedor da Ponte Preta, um abraço pro Flávio. Legal. Eu queria falar assim, o Corinthians quer contratar o Cleison, tá pra assinar, tudo, mas com esse tanto de dívida, eu acho que a Ponte só tem que liberar, assinar o contrato quando pingar o dinheiro na conta, porque senão vai ficar mais um na conta de credores aí. Um abração, viu? Olha, todo clube deve, não nega, mas demora para pagar. Isso está acontecendo com todos. O Corinthians ele ainda está tendo problemas para pagar o Casim, né, o Coritiba, o Coxa cobra as parcelas do Casim e tem também até do Marlone ligado à Penapolense. A Penapolense de uns tempos para cá tem reclamado bastante. O Wilson, né, lá do Hortolândia. O Wilson também do Hortolândia, mas é isso que você falou, Vanderlei, é um quadro praticamente nacional, né, os clubes com pouquíssimo dinheiro e dificuldade de conseguir arcar, né, com as despesas. Então, na verdade, dinheiro entra bastante, né? Mal que distribuído, às vezes, né? Às vezes gasta demais num ano e aí tem que passar 1, 2 anos para tentar botar a casa em ordem. Mas aí é aquele problema. Pode entrar bastante, mas é aquilo que o clube gasta mensalmente. Então. Folha de pagamento. Então não sobra para investimento. E por isso que a gente sempre tem que colocar o pé atrás quando a gente lembra que as pessoas pedem reforços, muitos reforços. Sim. 4 ou 5 jogadores, mais 3 jogadores, e não adianta trazer o torcedor quer saber de reforço. Então, mas ele precisa ser orientado. É uma campanha informativa. Seria legal o presidente procurar a imprensa, os presidentes procurarem a imprensa e abrirem o jogo. Olha, gente, atenção, esse pronunciamento é oficial. Nós não temos dinheiro para contratar. Qualquer coisa que se falar a respeito é ilusão. Não é verdade. Nós não temos condições de contratar. Agora, como ninguém fala isso, o cara fica esperando lá o Zidane em forma, o Zico, Cristiano Ronaldo, por que não? Messi tá numa decadência, que tal fazer uma proposta? O cara fica esperando, Beto, entendeu? O cara fica esperando. Toda razão. Chegou em Santa Cruz ontem. Na quarta-feira. Ô Vanderlei, o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, em várias oportunidades ele já falou dessa política de austeridade, que ele não quer deixar o clube endividado e tudo mais. Mas quando os resultados não chegam, a torcida... que vamos atrás de reforços. Não, e por exemplo, o Cleison... Só que é uma atitude ridícula você contratar alguém e não pagar o clube, né? Isso aí é ridículo, é pequeno demais, né? O Cleison, o Corinthians vai pagar 3,5 milhões de reais, né? Vai dividir, né? Geralmente as últimas suaves prestações das equipes brasileiras tem sido assim, né? Vai ser dividido, várias parcelas. E mais 2 jogadores, né? Devem entrar nessa negociação também. O Léo Arthur e o Claudinho, né? Os 2 jogadores, eles vão de forma definitiva para a Ponte Preta, porque o Corinthians já emprestou 2 jogadores, não poderia emprestar mais 2, ultrapassaria o limite de 3 jogadores que uma equipe pode emprestar para outra no futebol brasileiro, e por isso eles vão de forma definitiva. O Corinthians vai manter a porcentagem deles. Alguns dizem que vai ficar com 70% do Claudinho, 50% do Léo Arthur, outros 50% de cada um. Isso o Corinthians ainda não deixou claro, mas nessa negociação pelo Cleison, que vai ser anunciado em breve como novo reforço, inclusive já está fazendo os exames médicos para defender as cores do Corinthians, 3,5 milhões de reais mais ou menos, e mais 2 jogadores que vão por empréstimo para a Ponte Preta, Vanderlei. Legal. Sobre esse Corinthians, alguém quer falar alguma coisa na linha do que o André falou, mas eu vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Ô, Vanderlei. Opa! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, é o Wilson aqui da Casa Verde, tudo bem? Tudo bem, Wilson. Tudo jóia. Qual é a sua mensagem? Eu sou corintiano, a respeito do que o rapaz aí falou, eu não sei o nome desse repórter, o setorista aí do Corinthians. É o André Ranieri. O André, Isso. Então, eu vi numa emissora aí, não sei se eu posso falar o nome. Não, mas qual é a notícia? Não, é o seguinte, é que o Ronaldo Fenômeno, né, ia fazer um tipo de um acordo com o Corinthians para trazer patrocínio. Eu queria saber se isso é verdade ou não. Isso vem se arrastando faz tempo, né? Fala, André. Essa informação ela tem circulado, né? O Ronaldo Fenômeno, ele foi visto em Campinas, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, e de lá pra cá, muitas especulações que de fato ele vai voltar a ter relações com o Corinthians, mais ou menos como aconteceu em 2009, que ele era jogador, mas também ajudava muito trazendo patrocínios, e que agora ele vai fazer esse meio de campo, tanto para trazer investimento pro Corinthians, como para trazer contratações. Ele tem uma nova empresa de marketing, né? Ele mudou a Nine, mudou o nome da nova empresa. Exatamente. Empresário. Então tem muito dessa conversa assim, que o Ronaldo voltou
a se envolver bastante com o Corinthians. Isso é bom pro Corinthians. Vanderlei, só um detalhe. Pode falar, a empresa Beto. chama Octagon. É uma multinacional, uma empresa que atende. Ela fez uma fusão há alguns anos atrás com a Coque Tavares, que era quem fazia o Brasil Open. Ainda faz o Brasil Open de tênis, hoje numa escala menor, o beach soccer, enfim. E a Octagon é uma multinacional. O Ronaldo pertencia ao grupo WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, na Nine, que tinha uma ramificação na Ogilvy, que é uma das grandes agências de publicidade, hoje comandada por Fernando Musa, seu presidente. O Ronaldo vai fazer uma gestão, sim, lá no Corinthians. A Octagon vai entrar no departamento de marketing do Corinthians e efetivamente para buscar patrocínios, criar conteúdos e também, quem sabe, contratações. Bom, de qualquer maneira, é importante a presença do Ronaldo. Ele tem força para levar alguns patrocínios para o Corinthians. E outra coisa que está empacada... Vale lembrar a sua primeira passagem no Corinthians, né, Vanderlei? O que fez pelo Corinthians e o que o Corinthians cresceu com isso, né? Mas vale lembrar que está empacado também o negócio da venda do nome do estádio. Name right. O negócio Esse name right eu vou dizer. Desde quando colocaram o primeiro tijolo, já se anunciou que estava negociando. Você veja o que é a irresponsabilidade de um dirigente. O senhor André Sanches, ele anunciou, e assim, de maneira equivocada, na minha opinião, o nome de uma empresa de cerveja que inclusive está sendo investigada pela Lava Jato como a detentora do name right, há muitos anos atrás. E aí o negócio não aconteceu. Então, é muita imprudência, na minha opinião, um dirigente de futebol ou um grupo de dirigentes decidir o futuro de um clube. Não é? Um projeto de uma arena, o name right de uma arena. Então, a gente precisa estar absolutamente contido nas informações, porque isso dá uma ressonância muito negativa. Eu queria só dizer que, além desse aspecto que o Beto Saad abordou, tivemos um problema sério nessa caminhada, que já foi abordado aqui no programa, que é o fato da construção da arena estar envolvida com problemas. Corinthians, como sabem todos, é vítima, na minha opinião, mas a construção envolvida com a empreiteira, com a Odebrecht, com essa confusão toda, pagamento, vai pagar, não vai pagar, vai demorar quantos anos para pagar, vamos investigar, estamos fazendo uma planilha daquele material que foi colocado no estádio, se pagar o preço certo, se não pagar. Então, isso continua sendo discutido. E aí, a gente para pensar e lembra o seguinte, que só pode comprar o nome do estádio empresa grande. Açougue Nogueirinha não tem condições de comprar um negócio desse. Só pode ser empresa top. E em todos os continentes. Só isso. Antes de uma empresa fazer um investimento desse, todos os executivos, conselhos e tal, pensam 1.200 vezes, tipo assim, tá tudo certinho, tudo bonitinho, não vamos ter problema. Como é que nós vamos vincular nossa imagem? Não posso agregar. Pro craque corintiano, me permita. O Marcelo Passos, que é vice-presidente da agência DM9, ele foi diretor de marketing do Corinthians quando o Roberto de Andrade assumiu. Há 2 anos atrás, Vanderlei, ele fechou um patrocínio do Name Right com um fundo por 320 milhões de reais. Na hora, o que faltou para assinar foi exatamente as garantias que esse fundo, tanto é verdade que a Caixa saiu uma época da camisa e depois voltou. Então faltaram garantias que esse fundo não teve, analisou o departamento jurídico do Corinthians e o departamento da Odebrecht, do fundo que faz a gestão com o Corinthians da Arena Corinthians. E por conta da falta de garantias, foram dadas garantias no exterior, não é? E eles não aceitaram, eles queriam garantias aqui dentro do Brasil. Por isso que o name right não foi assinado. Mas eu vou mais pela sua linha. Eu acho que ninguém quer agregar o nome de uma marca, principalmente uma marca de repercussão mundial, a um estádio que está sob júdice. A verdade é essa. Está sob júdice, está em julgamento. A coisa está em julgamento, se é lícito, se não é lícito, se o dinheiro que veio é dinheiro lícito, se não é lícito. Dúvida, então, né? O cara fala assim, como é que eu posso agregar o meu nome até esse... A hora que, se esse estádio tivesse semifinal de Copa do Mundo, isso ninguém tira. O estádio tem será palco de Copa América. O estádio tem um telão LED fantástico. O estádio do Corinthians é muito bom, extraordinário. O grande problema é esse que você tocou. Você não pode agregar, o nome
nome da sua marca num local ainda que está sob suspeita, sob júdice. Não estou dizendo que tem problema, não tem, mas que está sob suspeita, está. Você sabe que eu lembrei disso ontem, porque eu estava conversando com uma pessoa que estava tentando vender uma casa em Ubatuba. Uma casa linda em Ubatuba. E apareceu um comprador. Um comprador. Passa pra mim. Um comprador. Presta atenção. E apareceu um comprador pagando o preço que a pessoa estava pedindo pela casa e tal. Foi bacana lá. Chegou lá, quase estava tudo certo. Foram analisar a documentação. Tinha um problema de 1 metro quadrado num muro numa casa do vizinho, que na hora da construção e tal, um negócio de pedra, um negócio bacana lá, tinha 1 metro que estava... Uma divergência. Uma divergência de 1 metro, e o vizinho, que teoricamente estava prejudicado em 1 metro, estava... Sabe aquele vizinho que um não dá com o outro? Não acordaram. Não entraram no acordo. E tem uma discussãozinha na justiça, por aquele metro lá, 1 metro para cá, 1 metro para lá, negócio que não altera muita coisa, era só ajustar. O comprador, agradeço, bonitinho, mas eu não queria comprar nada com algum tipo de pepininho. Mas é isso mesmo. Então você vê, no caso do Corinthians, é aquela coisa, o cara fica com o pé atrás. Isso influencia no futebol. Se você tentar enxergar outras coisas parecidas no futebol, a FIFA, depois de todos aqueles escândalos, não perdeu nenhum patrocínio. Perdeu um monte. A CBF... Não, calma. CBF também. Mas a CBF não tem patrocínio. Mas perdeu. Mas tudo bem, não perdeu. A CBF tem fila pra entrar em... Não tem. Também. Várias equipes do mundo. Você pega... Perdeu patrocinadores importantíssimos. Você pega o Chelsea, que é um... Não. Perdeu patrocinadores importantíssimos. Mas tem muito, não por conta... O André tá corretíssimo. Me permita... Falta espaço para as empresas. Assim, André. Não é não. Corroborar com o que o André está dizendo. Agora. Não é assim. Perdeu patrocinadores importantes. O Chelsea é dinheiro sujo, todo mundo sabe. E todo mundo investe na equipe. Atenção, perdeu patrocinadores importantes. Chegaram outros. Mas sempre trocam os patrocinadores. Sempre trocam nada. Patrocinadores importantes saíram. E a saída foi motivada pelos problemas que envolveram a CBF. Outros chegaram. Tem fila, outros chegaram. Você não sabe até quando. Porque as empresas pensam 2 vezes antes de vincular a sua imagem. Só mais uma coisinha. André, só mais uma coisinha. Só tem empresa. Esses que chegaram que o Vanderlei tá... Então, mas esse que o Vanderlei... Se fosse o caso, não teria uma empresa. André, mas você quer ver como perdeu? O Vanderlei... Tá mudando, André. Não, vou dar um... Não é a FIFA, é o evento da FIFA. Não, mas vou dar um exemplo. Eu não tô falando que é certo. Ok, você falou. Não, calma aí. Calma, você já explicou. Não tô falando que você é certo ou errado. Tô falando que tem. Então, essas empresas que estão na fila, esperando para entrar na CBS, estão entrando na CBF, na FIFA, você pode ter certeza absoluta que não estão entrando com o mesmo valor que os outros pagavam. Não é nem isso. Também não estão, perdeeu. Ou não? É o seguinte, só para esclarecer o craque da Jovem Pan. Existem algumas... falar que o Blatter rodou. Existem algumas empresas, que têm contrato com a FIFA e com a CBF, são contratos longos. Então e eu vou citar uma aqui, uma operadora de celular e uma empresa de cerveja e refrigerante. Então, nas pólices, e o que o André está falando faz muito sentido, nas pólices dessas empresas não é permitido em qualquer outro tipo de patrocínio, e aí abriu-se uma questão jurídica dentro dessas empresas, porque o presidente da CBF, ele está sendo investigado pela Interpol. Ele está sendo investigado, ele é um caso de polícia, não pode viajar e tudo mais. Então, dentro da pólice de uma empresa aérea, de uma empresa de operadora de celular oficial, um banco e uma empresa de cervejas e refrigerantes, que são patrocinadoras há muito tempo da CBF, elas criaram um caminho jurídico para inviabilizar essa pólice que não permite o patrocínio caso o seu dirigente maior ou a sua diretoria possua no seu quadro pessoas que estão sendo investigadas por crimes. Então o Nilson disse bem, Zé Maria Amarim está preso, o atual presidente não pode viajar, está sendo investigado. Foi afastado. Não, eu estou falando Mas CBF. e aí? Então, o que acontece, Vanderlei?
Investir na seleção brasileira, você pagar um patrocínio da seleção brasileira, ele custa 35% a menos do que se você comprar mídia avulsa na Globo. Entendeu? E aí o que acontece? A chancela das marcas, elas ficam vinculadas aos maiores jogadores do mundo, aos grandes jogadores, aos craques, a Neymar, a Marcelo, enfim, aos grandes jogadores do mundo da seleção brasileira. Então entendem as empresas e por isso elas criam um caminho jurídico que contrapõe até as pólices originalmente colocadas no contrato, porque eles têm uma vantagem comercial importante. O que você está dizendo é que eu acho errado, mas enfim... O que você está dizendo, se eu entendi bem, é que procuraram atalhos para não sair, para não deixar a concorrência algumas procuraram, veja, se a coisa tivesse absolutamente em ordem, não precisariam buscar atalhos para continuar vinculadas à CBF. E outra coisa, empresas importantes que poderiam ter usado do mesmo recurso, encontrado atalhos para continuar, foram embora. Então, o fato, só um minuto. Não, é que o ouvinte está ligado aqui, o ouvinte está participando, ó. Chevrolet caiu fora, Gillette, Sadia, Michelin, Unimed e Samsung. Outros entraram? Todas sim, entraram, mas só o fato... Mas não é isso que tem que ser discutido. Mas saíram, André. Mas na sua lógica não tem... Ó, o Corinthians... Na sua lógica, o Corinthians tem facilidade ou não? Porque tá o estádio... Mas a minha tese é outra. Não, a minha tese é outra. Tem uma outra tese, ok. Posso falar? Deixa ele concluir, Nilson. Você acha que seria mais fácil? Não, tudo bem. A sua tese é o seguinte, o Corinthians não tem os naming rights por causa dos escândalos no estádio. Tudo bem. O que eu tô dizendo, eu não tô falando se é certo ou errado, é que pra mim não é isso, é o momento do futebol, porque se a tese fosse essa, a CBF não teria nenhum patrocínio, a FIFA não teria nenhum patrocínio. Entendeu? São teses. Eu queria só dizer o seguinte, com relação, são teses. Um defende de uma maneira, um entende de uma maneira, outro entende de outra. Na minha opinião, uma empresa, uma instituição que está sendo investigada, que o presidente tem problemas, não pode sair, que tem investigação do FBI. É óbvio, é uma coisa tão óbvia que empresas importantes quiseram se afastar disso. Ah, mas tem fila. Vai na porta, lá tem uma fila esperando. Eu não estou dizendo que não tem. Eu só estou dizendo... Vou explicar para você. Se você esperar um minuto, eu explico para você. Você pode falar. Eu só queria dizer o seguinte, com relação a empresas, é inegável dizer que e isso é importante. Você não pode ser igual uma lojinha que, eu tenho muitos clientes. Se aquele cara não quiser comprar mais de mim, eu vendo para outro. Quando isso acontece em empresa séria, competente, que tem visão de mercado, ela não deixa isso barato, não. Ela não quer perder ninguém. É importante você não perder nenhum patrocinador. Se um perde por um motivo que é esse que foi abordado, é muito preocupante, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. O Tite não assinou uma carta dizendo que era contra a presença do Marco Polo Del Nero na presidência da CBF e depois foi... Mas peraí, é isolado porque é futebol? Isolado porque é pessoa física. A questão do naming rights do Corinthians, o Corinthians não tem ainda um patrocinador no estádio, não é por causa de um problema só. Como e daí? Aí voltou atrás. Este é o Esporte em Discussão. Ok, atenção para fechar o assunto, Zé Manuel de Barros. Eu acho que essa questão do naming rights no estádio do Corinthians não é um fator só. Antes mesmo dessa questão da Lava Jato e o nome e o estádio envolvido, o Corinthians já tinha dificuldades para negociar. Primeiro, tem muita gente que acha que o Corinthians começou pedindo muito. E o Brasil entrou numa crise econômica muito séria. E a dificuldade inicial para a venda no naming rights se ligava à crise econômica no Brasil. Foi o primeiro ponto. E o Corinthians manteve uma pedida lá que muita gente achava que era muito. Estava pedindo muito. E não conseguia achar alguém para patrocinar aquele tanto. Com a chegada da Lava Jato, aí a coisa se complicou ainda mais. Porque as empresas... É diferente você, por exemplo, você vai patrocinar a seleção brasileira... muitas empresas ainda, eu patrocino o futebol, não estou patrocinando o dirigente. Muita gente tenta separar dirigente de clube com o time de futebol, dirigente de CBF com a seleção brasileira. Há muita tentativa de separar, mas os caras separam. Eu vou patrocinar a seleção, é o campo de jogo. Por isso que o Tite tá lá, porque a seleção ganhar, todo mundo esquece o Marco Polo.
A maioria, pelo menos, esquece e foca na seleção brasileira. Agora, o estádio não, você vai botar um nome no estádio. Se tiver qualquer problema, teu nome tá lá. Né? É o estádio com o teu nome. Por isso, se havia uma dificuldade por causa da crise econômica, ela aumentou agora por causa dessa questão da Lava Jato. Vai vender quando isso passar. Se passar. Quando passar. Se vender. Mas não tem muito segredo disso, né? Quer dizer, tudo que aconteceu não ajuda, não contribui. Olha só o detalhe do Fred aqui. Então, tudo que aconteceu não ajuda, não contribui. É inegável isso, porque pode dificultar mais, anunciantes podem aparecer, tudo bem, mas até agora, olha que o Fred eu vou ouvir, não apareceram. Isso está muito claro para mim. E uma empresa que tem problemas sérios, não são pequenos problemas, sérios, corre o risco de ter dirigente preso, eleição, uma série de outras coisas. Isso não acabou. Tanto é que hoje, os jornais estão dizendo, é só ser atento e ler os jornais de hoje. O FBI está dizendo que o Brasil não está compartilhando, nem ajudando nas investigações com relação à CBF. Você acha que isso não altera nada? Os anunciantes todos que colocam um dinheirão lá, ninguém no escritório corporativo importante, tem aqui alguns que conhecem como funciona, ninguém leva lá pro presidente, vice-presidente. Olha aí, ó. Os caras estão dizendo isso da CBF aqui. É lógico. Claro que o anunciante, não é. Olha o detalhe da Samsung aqui. Não é cúmplice, claro que não é. Mas que não ajuda, não ajuda, gente. Fala, Fred. Só um detalhe, Vandré. Em 2014, a CBF tinha 14 parceiros, marcas aliadas à CBF. E o ano passado, a Samsung, que tinha um contrato de 5 anos com a CBF, preferiu rescindir, pagar o que devia, 20 milhões de dólares em parcelas da CBF. Ele tirou o nome. Entre outros que tiveram. É um exemplo essa empresa, tinha 5 anos de contrato. Poderia ter encontrado. A Samsung poderia ter encontrado um atalho jurídico para seguir lá. Preferiu não fazer isso. Por que será? Este é o nosso Esporte em Discussão. Agora nós vamos falar do Palmeiras, o campeão brasileiro. Ô Fred, o Palmeiras tem uma declaração aqui que eu queria que vocês discutissem nesta terça-feira, que me parece importante. Dada ontem pelo Cuca, no Bem Amigos do nosso Galvão Bueno, na Sport TV. Aspas. Isso é importante, que eu iria começar com vocês. Aspas. Acho que o Eduardo Batista... Tá ouvindo, por favor? Cuca, 2 pontos. Acho que o Eduardo Batista foi vítima da autopressão do Palmeiras, da autopressão que o Palmeiras se pôs pela torcida, pelos jogadores, por quem está lá dentro. Fecha aspas. Palavras do Cuca. Estou colocando isso sobre a mesa, porque quando nós dissemos aqui, explosão do Eduardo Batista naquela coletiva, eu disse isso, alguns não concordaram, outros concordaram. Que ele estava falando, estava batendo no Juca, batendo não sei o que lá na imprensa, aquele negócio todo, mas que no fundo, ele sabia que era pressão interna. Eu disse aqui na hora que ele terminou. Os companheiros que estavam... Informação com aquela avaliação de bastidores, que ali ele já estava sozinho, naquela coletiva. Ok, mas isso foi dito quando ele terminou. Sim. Certo? Passou, não é nada disso, é a imprensa que fez isso, é a imprensa aquilo, bateram em todo mundo, tudo bem, não é só isso. Agora o Cuca, ontem à noite, confirmou isso, que o problema do Eduardo Batista foi não ter suportado aquela pressão, aquela cornetagem interna. Isso foi o grande motivo que derrubou o Eduardo Batista. Fred Júnior. Wanderlei, aquela coisa, quando foi anunciado o nome do Eduardo Batista, já não veio, não agradou, ele já chegou caindo, a gente brinca aí com essa situação, mas ele chegou caindo, o torcedor não queria, incrível, não queria o Eduardo Batista, seria muito difícil ele convencer o torcedor com jogos como estava acontecendo, e ainda acabou acontecendo realmente, no time não jogar bem, ter bons resultados interessantes, o time estava tranquilo na Libertadores, está tranquilo ainda, precisa só de um empate para chegar à próxima fase, só perdeu uma partida na Libertadores, em casa não perdeu nenhum jogo com o Eduardo Batista, e mesmo assim o torcedor não estava satisfeito com ele. Então o questionamento veio do desempenho, mas porque o nome não era do agrado da grande parte da torcida do Palmeiras. Não só a torcida, mas como conselheiro, que aí chega no presidente, que chega no diretor, e fica questionando a contratação. E realmente o Eduardo, na primeira coletiva dele, ele também entrou na onda do que o Palmeiras vai ser campeão. Ele mesmo fez a afirmação, quando ele foi apresentado, que o Palmeiras seria campeão na temporada 2017. Ele tinha certeza disso. E o torcedor
comprou a ideia não só do Eduardo, mas como todos os torcedores vendo, olha, tá contratando o melhor da América, o atacante Borja tá contratado. O melhor da Libertadores, Guerra, tá contratado. Felipe Melo, ninguém se esperava, contratado. O torcedor viu como se fosse um time multicampeão, que chegaria, entraria na competição e já seria o campeão brasileiro, já seria o campeão da Libertadores. E o futebol não é assim, o cara tem que jogar, o time tem que jogar. E o time está jogando e foi decepcionando, porque esperar uma máquina de jogar a bola. Muita gente lembrou de 96, aquele time que encantava e fazia mais de 100 gols. Muita gente lembrou de outros times do Palmeiras que encantavam e o time não estava fazendo essa parte. Então, com isso, a pressão realmente foi muito forte, porque o Palmeiras decepcionou no Campeonato Paulista, onde se esperava com tranquilidade o Palmeiras ser campeão, algo que não aconteceu, caindo diante da Ponte Preta em Campinas por 3-0. Sobre isso, alguém... Diga, Nilson. Eu acho que o Eduardo não estava preparado para ser técnico do Palmeiras. Resumindo tudo, é bem isso. Ele vai ter um tempo de maturação profissional e talvez daqui a alguns anos ele esteja pronto para dirigir uma equipe que tem uma tamanha pressão como tem Palmeiras, Corinthians... Só espero que não tenham queimado a carreira do Eduardo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Não, as coisas vão... O Cuca também, no início de carreira, passou por isso, os grandes treinadores. A coisa esfria e o cara pode desempenhar o trabalho. Aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, é mais ou menos isso. De besta a bestial é rapidinho. Se o cara perde, besta. Começou a ganhar, virou bestial. E aí já vira top do ranking aqui, quase incaível. Então, o Eduardo é um tempo de maturação que ele precisa para voltar a dirigir uma grande equipe. Beto Salles. Olha, o craque palmeirense tem que ter a certeza do seguinte: o Cuca mandou um recado para esses corneteiros de plantão. Ele disse, o que ele quis dizer nas entrelinhas foi o seguinte: eu sei quem são vocês, eu sei a pressão que vocês fazem, eu sei que vocês cornetam mesmo, eu sei que vocês derrubaram o Eduardo Batista. Comigo não! Então eu acho que o Cuca quis dar esse recado e mandou bem, porque o Cuca tem que trabalhar, o Palmeiras já mudou. Claro que o Vasco é um time tecnicamente muito fraco, mas venceu bem, o Borja fez 2 gols, mudou o comportamento, saiu de campo mais feliz, é o jeito Cuca de ser, mas que o recado foi dado, foi dado. E o Zé Manuel? Vanderlei, havia uma falta muito grande de confiabilidade ou de confiança do torcedor no trabalho do Eduardo Batista. Ele chegou com a maioria achando que não era o nome ideal. E o Palmeiras mesmo nunca teve o Eduardo como primeira opção. E num ano tão importante, com tantos investimentos, o que ocorreu? A qualquer resultado, ou até com vitória, mas com atuação que não era convincente, o que o torcedor imaginava? Devíamos ter um técnico mais cascudo, um treinador de mais nome. Aí quando o Borja não jogava, tá faltando um treinador para tirar o máximo do Borja. Quando alguém do meu campo não jogava, ninguém se lembra que o Palmeiras perdeu o Moisés, jogador importantíssimo, perdeu o Tietê por muito tempo, né? Contundido, jogador importante também. Todo mundo esquece, vai tudo nas costas de um cara só. Por quê? Porque ele já chegou sem a confiança do torcedor. E com o Cuca mais ou menos no mercado ainda a partir de um certo momento, ficou insustentável. O Palmeiras passou a esperar apenas um tropeço, alguma coisa para trocar de treinador com a chegada do Cuca. E agora começa o brasileiro goleando, né? Fazendo 4 em cima do Vasco da Gama, tá todo mundo dizendo, já sabia, era isso mesmo, né? Eu acho que o Palmeiras agora, ele pelo menos se junta, né? Tinha muita gente torcendo contra o Eduardo Batista, para cair logo, para botar um outro treinador de mais nome. Agora eu acho que vai todo mundo remando para um lado só. Jogador, treinador, torcida, a torcida acredita, a confiança é outra. Pro Palmeiras, a mudança eu acho que não foi ruim. Foi uma sacanagem com o Eduardo Batista? Pode ter sido. Mas pro Palmeiras agora eu acho que não tem mais desculpa para que ele não tente ganhar a Libertadores ou não vá até a final da Libertadores e até a final do Campeonato Brasileiro também, brigando sempre pelas primeiras posições. Legal. Diga, André Ranieri. Vanderlei, do Eduardo Batista todo mundo sabia que seria um treinador tampão, né? Dessa entrevista do Cuca no Bem Amigos, uma parte chamou muita atenção para mim. Foi quando ele fala da conversa que ele teve com o Borja, né? O Borja estava sem confiança, a gente até se lembra daquela partida que ele foi substituído, saiu chutando tudo, nervoso. E toda a malandragem do futebol que tem o Cuca, que é ex-jogador, é técnico há muito tempo, ele chegou pro Borja e falou o seguinte, falou, pode ficar tranquilo que você vai jogar os 90 minutos. Pode ser a sua pior partida que você vai ficar os 90 minutos. E depois ele explicou. Ele falou assim, porque fazendo isso eu tirei a ansiedade do Borja, porque como ele estava sendo substituído praticamente todas as partidas, ele sabia que se ele não fizesse até os 15 do segundo tempo um gol, ele seria substituído.
Então, aquela ansiedade iria atrapalhar ele. Resultado dessa conversa, um detalhe, né, de um treinador experiente. O Borja foi lá, teve a atuação que teve, marcou 2 gols e voltou a ser aquele jogador que todo mundo botou as fichas. Então, essa é a diferença. Para mim foi sacanagem com o Eduardo Batista, foi sacanagem, mas o Cuca é um treinador que está num outro patamar, é um treinador top no futebol brasileiro e nesses detalhes ele vai fazendo a diferença. E o nosso Fausto Favara? Eu vou nessa linha do Beto. Acho que ele deu o recado para aqueles que infernizaram o Eduardo Batista, dizendo que ele tem força no Palmeiras e ele é um cara que tem mais malícia do que o Eduardo. Isso é inevitável pelo tempo de carreira do Cuca, né? O Cuca é um treinador já rodado, que conquistou títulos tanto pelo Palmeiras quanto por outras equipes. O Eduardo tem que rodar no futebol, vai rodar, vai baixar a poeira e ele terá a oportunidade para mostrar que é um bom treinador também e quem sabe um dia voltar a equipe do Palmeiras. Isso acontece, é muito comum no futebol, né? Depois de um tempo o cara voltar e desempenhar um bom trabalho. E tomara que isso aconteça para ele provar o profissional que ele pode ser um dia e quem sabe ser até comparado com o Cuca ou até melhor que o Cuca. Com o tempo isso vai acontecer. Mas que ele deu o recado para aqueles que infernizaram o Eduardo, deu. E o Eduardo fez corretíssimo quando aceitou a proposta do Palmeiras, né? Surgiu uma oportunidade fantástica de assumir um clube como esse, ele abraçou. Só que infelizmente não era o momento certo. Mas você veja, né? Às vezes, não é uma ciência exata, né? A vida não é mesmo. Seria até chato, né? Se fosse, mas não é uma ciência exata. Às vezes, é melhor você declinar do convite. Mas é muito difícil, né, Vanderlei? Aquela história do... é muito difícil. Você não sabe. A história do trem lá. O Doriva, quando saiu da Ponte numa campanha legal e foi pro São Paulo e foi uma tragédia. Eu sei, mas é a mesma história do trem que o Vanderlei fala. Às vezes o jogador não tem nem tanta capacidade para estar no time que vai contratá-lo, só que ele vai abraçar e ele vai arriscar, ele se joga. Você citou coisa diferente. Você citou jogador. Mas o treinador às vezes vai que ele acha. Mas, gente, imagina. O meu patrocinador, ele sabe que tem grana pra investir. Competições, jogadores. Tá cheio de jogador aí, que tá 10 anos no clube, porque tem contrato, o clube não pode se desfazer dele. E ele tá muito feliz não sendo utilizado, vai lá no dia 5 e pega o salário dele. Jogador é um pouquinho diferente. Treinador, não. Treinador sabe que meia dúzia de trombadas. PT, saudações. É verdade. São coisas absolutamente tudo diferentes. Bem, Vanderlei, eu me lembro quando o Geninho estava trabalhando, acho que no Goiás, o Geninho, no futebol goiano, arrebentando. Lembro? Aí o Corinthians precisou de um treinador. Veio o Geninho. Aí o Geninho, Corinthians, é o Corinthians, né? Quem vai dizer não pro Corinthians? Durou o quê? Um mês? Eu sei que foi bem rapidinho, rapaz. Ô, Vanderlei, mas você sabe por que não é tão diferente cara, assim, Vanderlei? O momento do Eduardo era fantástico. O Eduardo estava vivendo um dos melhores momentos da carreira dele, né? Do que ele podia apresentar, ele estava apresentando naquele momento. O trem passou. E de repente poderia ele, daqui 4 ou 5 jogos, estar no momento péssimo. E daí nunca ia surgir o Palmeiras ou o Corinthians na carreira dele. Eu já acho que tudo serve de experiência. O Eduardo viveu uma experiência de alguns meses dentro de um clube campeão brasileiro, com um elenco que é considerado o melhor do Brasil, e ele tem que aproveitar essa experiência que... Ele passou por isso no Fluminense. Então, mas numa proporção maior passando por... Só que o Cuca fez a mesma coisa que ele no passado, hein? O Cuca... A primeira declaração do Cuca ano passado, você lembra? Palmeiras será campeão brasileiro. Não foi a primeira, foi logo depois de ser eliminado do Paulista da Libertadores. Depois de perder 4 jogos. Eu não estou dizendo que não tem que aproveitar o trem, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não é aproveitar não é exato, trem. Não é ciência exata. Você tem que avaliar muito. Não, mas ó... Eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Mas Vanderlei, imagina pra ele. Ele sabia que era o Palmeiras, que ia ter Libertadores, com patrocínio, com muito dinheiro, com promessa de reforços em relação a outros convites que ele teve, porque ele sabia que ia trabalhar em outro clube, isso ele já sabia, ele tinha decidido que não ia ficar na Ponte, foi uma decisão do Eduardo. Aí ele ficou esperando as propostas, tinha um propósito pra ele. Foi de quanto tempo? Contrato é de 1 ano. Vai receber um ano. O Eduardo com o Palmeiras era de 1 ano. Vai receber o Vanderlei, e ainda em cima dessa declaração do Cuca no ano passado, ele também esclareceu. Ele falou que naquele momento foi uma estratégia que ele utilizou. Os jogadores estavam muito pra baixo. Ele falou, eu vou tentar dar uma injeção de ânimo. Falar, a gente vai ser campeão, os jogadores ficam pra cima. Se não for campeão, o problema vai ser meu. Todo mundo vai cair em cima de mim, vão reclamar comigo, tudo bem. Mas naquele momento foi uma alternativa pra eu tentar pegar o ânimo dos jogadores e elevar. Foi a explicação do
Cuca. E ele falou assim, o Eduardo Batista, ele não era o momento dele fazer isso, era o contrário. O Cuca, inclusive, falou isso ontem. Ele falou, o Eduardo Batista tinha que ter feito o contrário. Em vez de chamar a responsabilidade por ter o melhor elenco, ganhar todos os torneios, ele tinha que baixar a bola, porque ali o nível de exigência estava muito alto. Mas no ano anterior, no caso do Cuca, foi diferente. O Palmeiras estava por baixo e ele tinha que achar alguma forma de tentar levantar o ânimo dos jogadores. E ele falou, não que eu acreditasse que a gente fosse ser campeão brasileiro, foi só uma alternativa que eu achei, uma estratégia que eu tive. Deu certo, né? Deu certo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, olha, a discussão até no intervalo. E é bom porque a gente discute tudo. Até quando concorda. Com o André Ranieri é assim. Quando eu concordo com ele, ele fala, tá concordando comigo por quê? É um negócio. Mas é bacana, porque assim dá discussão no programa. Hoje ele melhorou, porque fez a barba, e isso já ajuda bastante, né? Então, nós temos tirou o excesso, né? Tirou o excesso. Padrão Disney. 0,6, né, André? Tem mais 0,3 milímetros aí. Padrão Disney. É padrão Disney, né? É porque Disney não pode. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Carlos aqui de Arujá, já estou virando cliente seu. Muito obrigado. Nós todos agradecemos. A Jovem Pan, o seu dedo tá bom. E qual é a sua mensagem? São duas coisas que eu queria te falar. Uma, esse assunto do Eduardo Batista já está ficando chato. Isso daí só serve para desestabilizar o Palmeiras. O Eduardo Batista, eu concordo com você, ele é um bom filho, é um bom pai, é um bom marido, um bom esposo, é um bom qualquer tudo. Só que técnico ainda ele não dá para isso daí, ele precisa ainda melhorar bastante. E quanto ao name right do Corinthians, eu acho que deveria ser ou o Debrecht ou a cerveja lá, que também está envolvida no escândalo aí, né? E também não adianta culpar o Lula, porque quem fez tudo isso daí não foi o Lula, foi a Dona Marisa, entendeu? Legal, obrigado pela gentileza. Diga, André. Posso falar só de uma história do Sassá? Não sei se vocês viram o que aconteceu. Sassá, pode falar, rapidinho. O Sassá, ele tá pra renovar com o Botafogo, né? Na verdade, tá mais pra não renovar do que renovar. Pediu 5 milhões de luvas, 300 mil reais de salário. E aí os torcedores do Botafogo ficaram pé da vida com o Sassá e pararam ele na entrada do CT hoje, né? E foram cobrar o Sassá. Aí o Sassá desceu do carro, conversou com todos os 20 torcedores, eram cerca de 20 torcedores. E eles estavam reclamando de uma mensagem, um print aí do WhatsApp que está circulando, que o Sassá faz pouco caso do Botafogo. E aí o Sassá, para se defender, ele fala o seguinte, mas eu não sei usar crase. E nessa mensagem tinha a crase. Essa mensagem não é minha, nem a crase eu sei usar. Aí no fim das contas o Sassá ficou um tempão conversando com os torcedores que estavam bravos com ele, e no fim das contas os torcedores saíram apoiando o Sassá e ainda gritando assim, isso a imprensa não mostra, que não sei o quê, gostando do cara ainda. Então no fim das contas o Sassá conseguiu descer do carro, nada que uma boa conversa, conversar com os torcedores, convencer eles que na verdade ele é um cara legal, né, que não é tudo aquilo que estavam falando. Chamaram até pro churras, né? Aí, se ele não tomar cuidado, ele vai jogar uma carreira muito promissora no lixo. Ele começou muito bem, estava muito bem no Botafogo. Ele foi cortado semana passada. Aí daqui a pouco já foi afastado por indisciplina. Aí voltou, começou a entrar no time e fazer gol de novo. Aí já tem um outro problema. Toda vez que ele começa a jogar bem, a fazer gol, alguma coisa acontece. Então esse menino toma cuidado, ou é melhor orientado, ou vai jogar uma carreira promissora no lixo. Não, e ele já teve aquela foto também com dinheiro, ele com um monte de dinheiro, prêmio, lá bicho de competição. Eu também, queria sempre só, envolvido em polêmica. Diga, Beto. Só um detalhe, mandar um abraço para o Heraldo Evans Neto, que é diretor do Allianz Parque, da Arena Palmeiras. Ele está ouvindo, obrigado pelo carinho e pela audiência. Ele disse, me permita fazer um comentário, Beto. Nós vendemos o name right Allianz Parque, da Arena Palmeiras, porque existe um planejamento comercial, estratégico e de ativação. Ninguém paga 20 milhões por ano para não ter retorno comercial. É isso aí. Tem estratégia, tem gestão, tem plano de governança, merece realmente vender 20 milhões por ano. Grande abraço, Heraldo. E não está envolvido em nada, né? Isso daí é uma coisa que o estádio é bonito e vendeu para um patrocinador importante. Um plano gestor. Não é plano gestor. Apresentou um projeto que agradou, tá tudo bonitinho, certinho, e o estádio estava lá e ninguém estava tentando colocar ninguém na cadeia naquele momento. Exato. Então, outra coisa. E tem um outro detalhe importantíssimo. Antes de construir, apresentou o projeto, é o que aconteceu no Emirates.
Por que todo mundo chama de Emirates? Porque os caras lá em Londres fizeram isso mesmo que o pessoal fez aí no Palmeiras, apresentou um projeto numa sala fechada para o presidente da Emirates e disse, olha, ninguém sabe, nós vamos construir um estádio aqui, vai ser esse estádio, colocado no telão, uma coisa maravilhosa, linda de morrer, tá certo? E não tem nome. A partir de hoje, o estádio vai se chamar Emirates, se vocês comprarem. Os caras compraram. Então nasceu já com o nome. Ele já tá na barriga da mãe com o nome. Então, isso. Outros estádios no mundo todo, quando esperam nascer. Não, e quando são batizados, depois para você mudar o nome, esse é uma outra coisa, um outro efeito complicador. Aliás, o pessoal da W Torre devia explicar isso. Seria legal entrar no programa aqui e explicar, entrar com a própria voz do Walter Torre, que é uma figura quase que inencontrável. Ele precisa dar entrevistas. O Walter Torre tem que falar do sucesso daquilo que hoje é o Allianz Parque. Ele deveria falar sobre isso. Eu não sei porque ele sempre designa uma pessoa, outra, mas seria legal ouvir o seu W Torre. O seu W. Seria muito. Aliás, aqui está sempre à disposição, o microfone aberto para ouvi-lo assim que ele Fica desejar. aqui meu compromisso, então, com você e com o craque da Jovem Pan, de falar com o Walter Torre para pedir realmente que ele venha aí falar desse case de sucesso que é extraordinário. Seria legal. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Aqui é Antoninho da Vila Jaguara, São Paulino. Diga, Toninho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. E nós já tivemos um prejuízo de 3 desclassificações até agora em 5 meses. Que projeção vocês fazem do São Paulo jogando sem técnico para esse brasileiro? Uma vez que o Rogério Ceni, todo mundo sabe que é um iniciante. Muito obrigado. Eu não sei se merece ser ele crucificado, né? Mas essa pergunta tem resposta, Nilson? Não, o Rogério tem parte de culpa, todo mundo tem. Nesse negócio, Rogério, bota lá o Neymar, o Suárez e o Messi na frente pro Rogério, vai ser o melhor técnico do mundo e vai ganhar o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Entendeu? Isso que precisa ser dito. Não adianta. Tata Martino não conseguiu. Não, mas eu tô fazendo uma utopia em relação ao brasileiro. Certamente com Neymar, Suárez e Messi ele ganha o brasileiro. Não conseguiu porque os jogadores não colaboraram. Você acha que se coloca lá o Vanderlei Nogueira de técnico, exatamente. Com Suárez, com Messi e com o Neymar, você acha que não tem chance de ter sorte? Vira o campeão brasileiro. É isso que o pessoal faz. Por isso que eu digo, o técnico você tem que conhecer quando o cara faz com aquilo que tem um trabalho extraordinário. Às vezes não consegue. A qualidade não é boa, mas às vezes você percebe que o técnico é diferente. Ele consegue montar com um elenco que não tem nada de excepcional, monta um bom time, às vezes não ganha o campeonato porque não tem um grande elenco, entendeu? Porque senão poderia até brigar e ganhar um campeonato longo, como é o caso do Campeonato Brasileiro. O Rogério está aprendendo como treinador e vai ser um dia um grande treinador de futebol. Mas você não acredita que possa mudar? Desculpa, não acredita que ele possa mudar, melhorar o time durante esse ano ainda? Durante o Brasileiro? Claro, se tiver bons reforços, se tiver sequência, você não pode perder 2, 3 jogos agora, vamos tirar o Rogério Ceni e vamos trazer outro. Aí é outra vez. É o que o São Paulo vem fazendo desde quando saiu o Muricy Ramalho. Depois que o Muricy ganhou aqueles 3 campeonatos brasileiros seguidos no São Paulo, o que vem acontecendo com o São Paulo? Vem trocando de treinadores consecutivamente. Sai Muricy, entra Autuori, entra Osório, entra Doriva. Eles foram buscar até o Doriva para ser treinador do foi uma dança de treinadores do São Paulo. Uma dança de treinador e não ganhou nada. Não Bausa. Não ganhou nada. É o nosso esporte em discussão. Este é o nosso esporte em discussão. Diga, André Ranieri. Não, Vanderlei, é que tem um ouvinte aqui da Jovem Pan, chama Jason Gabriel, ele mandou aqui pelo Twitter. O Jason Gabriel. E aí, André? Ele mandou aqui no Twitter uma matéria do Globo.com, de abril. CBF fatura 647 milhões em 2016, que foi aquele momento de uma crise bem forte, né, institucional na CBF, mais do que todos os clubes brasileiros. Entidade registra faturamento recorde, mas vê lucro cair em relação a 2015, mas mesmo assim, 28 milhões 44 milhões a mais de 28 milhões a menos do ano anterior. 647 milhões. Ué, mas teve... O Mauro não tinha falado nada a respeito. Mas caiu, André. A tese que a gente bem, mas alguns concordam, outros não. É que o fato de Corinthians, por exemplo, CBF, por exemplo, ter problemas extra-campo, isso afasta patrocinadores. Claro que existem muitos outros que se aproximam, evidentemente. Mas
muitos patrocinadores importantes, por uma filosofia de gestão, se afastam quando aquela instituição que você vai patrocinar está, digamos assim, com problemas. Eu estou sendo elegante na abordagem. Exato. Qual é a sua avaliação? Não é só uma ideia, é um fato. Aconteceu patrocinadores saindo da CBF, mas outros entraram. Outros entraram porque entrariam se fosse independente de quem fosse o comando. É um interesse estratégico, não estou aqui nem discutindo, apenas um fato. Alguns saíram, outros entraram também pela brecha e outros entrariam qualquer que fosse a administração. Então, quando se elogia, não se deixa de enaltecer, até porque a CBF mudou algumas práticas e principalmente na área de marketing. Eu sei, sou suspeito, é um amigo meu que está cuidando, Gilberto Rato, e gente que estava sob a antiga administração, que também é muito competente, está trabalhando bem, consegue muito dinheiro mesmo com essa confusão. Mas é só lembrar, por exemplo, o que aconteceu com a FIFA. Mais do que o trabalho do FBI, quem tirou o Sepp Blatter da FIFA e por tabela o Michel Platini foram os próprios parceiros e patrocinadores que deixaram claro, ou você sai ou a gente sai daqui. E aí não tem como. Master Mega Blaster, não direi nem patrocinador, mas a Master Mega Blaster. Você perca o raciocínio, para muita gente a solução está na força dos patrocinadores do futebol brasileiro. E foi o que aconteceu. Tipo assim... E no Brasil também, claro. Se os grandes patrocinadores enquadrarem a CBF... Deram uma enquadrada. Na CBF, os clubes também, mídia, empresas de televisão, emissoras de rádio, donos de jornais, uma série de coisas. Você precisa falar, não, pera lá. Inclusive, algo que eu considero, tentando achar uma palavra bonita, uma excrescência, aquela coisa que você não pode falar o nome do clube, o nome do estádio, uma série de situações. Então a gente precisa mudar muita coisa no futebol. Mas quando os patrocinadores, que são parceiros, né, e às vezes até além de parceiro, alguns querem ser mandados escalar o ponto de esquerda, também tem uma ingerência além do... Não é interrogação, não é o caso específico do Palmeiras, não. Não, é patrocinador, é conselheira, que aparece bastante, então, mas não escala. Não foi por isso que o Eduardo Batista... Mas isso é do Palmeiras histórico, é peteca, é do bote, é da empada da cozinha, é o Mustafa... Opa, desculpa. É também o Mustafa, enfim, já falou, já foi. Então assim, tem gerência, tem vontade e tem cornetagem. A imprensa corneta porque não vai o sócio cornetar. Então faz parte do negócio, mas para ainda continuar negócio de futebol, mais futebol que negócio, é fundamental que gente, não só com dinheiro, porque não necessariamente gente com dinheiro é gente séria, mas gente séria que quer o melhor para o esporte como um todo e também, claro, para o negócio, ninguém tá ali por filantropia, que ajude a dar uma limpada na área. Sabe uma varridinha, o quarto do adolescente, vai estar aquela bagunça sempre. Mas tem a hora que quando você sabe, tá o negócio batendo no teto, dá uma varridinha, arruma, coloca lá o videogame ali, tira a cueca de cima da cama e tal, dá uma arrumadinha e já tá bom. É como dizia o Romário, depois do Tetra. Não pode organizar muito o futebol brasileiro, senão não dá. Deixa uma baguncinha. Volta a ser uma baguncinha e temos negócio. Olha, em algumas situações, em licitações, por exemplo, uma empresa exige conhecer a administração da outra, para poder fazer negócio. Faz parte do complexo. E muitos negócios não são feitos porque as informações não agradam para um lado ou para o outro. Então, negar que você como uma instituição com problemas, afasta investidores, afasta patrocinadores, com todo respeito, desculpe, uma cegueira. Mas tem outras que topam fazer. Isso sim. Topam fazer, mas não é o padrão. Mas é um fato. O que você disse é absolutamente o cenário ideal. Claro. Se o cara tem problema, as empresas saem, ele morre. Porque o problema está na grana. O problema está no valor financeiro, no volume, no montante financeiro. A questão da imagem, mas exatamente. E até, no caso extremo, aconteceu recentemente no Boa, quando contratou o Bruno. Eu sei que é um outro tipo de negócio, mas digamos é a mesma coisa. O patrocinador máximo, quase todo mundo saiu. Acabou. Foi embora. Foi um bom negócio. Ô, Fred, o nadador americano. É uma besteira que ele fez lá, perdeu todos os patrocinadores. Tiger Woods perdeu. A grande Pelé do golfe. O Pelé do golfe. Por quê? Porque o homem gostava das coisas ali. Tem um outro assunto importante aqui, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque esse assunto está ocupando espaço, que é o Richarlison. O Richarlison o Guarani ganhou o último jogo, né? 2-0, não foi?
2-0, enfrentou quem? E ganhou o Brasil de Pelotas. Ganhou por 2-0. E o Richarlison deu uma declaração dizendo que, olha, eu estou aqui para ganhar meu dinheiro, para jogar. O mundo não respeita o ser humano. Ele foi vítima de manifestações, bombas explodiram. Na rede social ele foi muito ofendido. E aí as pessoas alguns torcedores não queriam que ele jogasse pelo Guarani. Ele enfrenta essa dificuldade desde quando jogava no São Paulo, enfrenta Santo André, quer dizer, não queremos um jogador homossexual. Ele nunca declarou isso, né? Mas essa é a imagem e ele enfrenta esse grande problema. Eu acho que ele tem total razão, acho que ele tem o direito de trabalhar. E há um número. Nós temos mais ou menos 30 mil jogadores profissionais no Brasil. 30 mil jogadores profissionais no Brasil. Vamos admitir que ele declare que ele é homossexual. Só ele. Imagina. 30 mil, no universo de 30 mil. Qual é o problema? Não, nenhum. Eu acho que qualquer tipo de discriminação por credo, por religião, por opção sexual, por cor de pele, isso é condição social, isso é de uma ignorância e de uma pobreza espiritual tamanha, rapaz, tamanha. E eu não estou falando isso hipocritamente, não, porque eu tenho 1000 defeitos, mil defeitos, mas pode colocar 2.000, 3.000 defeitos, mas discriminar por alguma coisa, eu jamais discriminaria ninguém, sabe? Isso é muito pobre, isso é pobre demais espiritualmente. Então, quer dizer, eu tenho pena de quem faz. Então, se tem lá um grupo de torcedores do Guarani que estão agindo dessa maneira, a gente tem que ter pena desses caras, porque eles não merecem outro tipo de sentimento, além de pena, sabe? Porque é uma pobreza de espírito assustadora você discriminar por opção sexual, por qualquer outra coisa alguém. Tem mais gente saindo do armário, e por favor entenda essa expressão, saindo do outro lado. Então, quem se assume a opção sexual tem sofrido também um preconceito que às vezes estava lá latente, alguma coisa tal, e está entrando também de canela, dando uma tesoura voadora. São os dois lados da coisa muito problemáticos. E volta uma outra questão que é adjacente a isso, que eu também defendo há muito tempo, que é tantas coisas legais que as torcidas podem criar. As do Brasil criam coisas legais, mas muitas vezes copiam. E quando são legais, por exemplo, na Copa de 86 a gente adotou a ola mexicana. Mas de uns tempos pra cá a gente adotou aquele infelicíssimo grito de tiro de meta, ou quando bate uma falta na área, o tal do bicha, né? Que é em cima a expressão, vamos usar, puto no México. Que é uma pior que às vezes defendem e falam, gente, é brincadeira. Não é. Até porque seja outras coisas. Não é mesmo. Desestabiliza. Gente, como vai desestabilizar um goleiro num tiro de meta? Desestabiliza numa cobrança de falta, ninguém grita qualquer frangueiro, grita como, aliás, a torcida do Palmeiras fez muito legal. Gritando porco. Na hora que vai chutar, grita porco. Grita, por exemplo, só vai gritar Rogério Ceni, a do Corinthians, Ronaldo Giovanni. Grita o nome, grita qualquer coisa. Grita, estamos vendo o Monza 87. Grita qualquer coisa. Menos isso. Porque você é muito sem graça, Não dá nem pra vender, tem que doar. Não. Nem sei qual é. Caiu o negócio. Eu adoro o Monza. Não, caiu. É um vermelho, caiu a parte de trás. Então não sei se pra irritar a pachecada, fica no meio. É tão chato isso. É insuportável em todos os sentidos. É no mesmo patamar daquele negócio. Eu ia falar isso. Mas ainda mas sou brasileiro, não ganho de ninguém. Eu entrei em várias discussões e querelas por causa desse grito. E o que pra mim mais inominável é essa questão de falar que desestabiliza o goleiro num tiro de meta, numa cobrança de falta dentro da própria área. É um negócio absurdo. Mas muito amor. Vou atender o ouvinte da PAN. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Quem fala? É o Genival Lina, palmeirense de Carapicuíba. Queremos ouvi-lo. Qual é a sua mensagem? É sobre um ouvinte ligou aí dizendo que os palmeirenses e os corintianos querem que o Rogério Ceni saia. É negativo. Queremos que ele fique lá uns 10, 30 anos lá no São Paulo. Ele é um excelente treinador. Tá vendo? Pra quê? Torce pra quê? Palmeirense. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Luiz da cidade de Santo André. Diga, Luiz, queremos ouvi-lo. O Mauro está? Pode fazer a pergunta, ele está ouvindo. O Mauro, ouça. Essa nem o Nelson Rubens sabe. O Palmeiras fez essa abertura com o cantor de ópera
cantando o hino nacional? Isso. E o Corinthians, incomodado, convocou para o próximo jogo do Corinthians, cantando o hino nacional. Em primeira mão, hein? Joelma e Chimbinha reatados, acompanhados da banda Calcinha Preta. Ai, meu Deus do céu. A gente tava falando disso agora há pouco. Não, coisa séria. Não dá o que dizer a respeito sobre a banda Calypso. Mas só uma questão que eu tô por fora. Eles voltaram? Não. Então segue o jogo, ótimo. Ó, o Fred. Nada contra, nada. Pergunta pro Nelson Rubens. Não voltaram. Mas musicalmente eu passei um ano trabalhando numa outra firma. Que todo sábado. Então, a Mariah Carey, que é a Joelma norte-americana, na firma do estúdio ao lado, fazendo campeonatos europeus e tocando com tudo lá, Chimbinha, Joelma e Calypso. Não dá. Eu queria só dizer um negócio rapidinho sobre isso. Quem cantou foi o Jorge Durian, um tenor que ouvinte da PAN, que começou a sua carreira. Ele disse aqui ao Fred Júnior, disse na Jovem Pan, começou num estádio de futebol. Muito legal. Essa história eu pude presenciar, por isso que ele me citou. Estava cantando aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, apenas o Luciano Pavarotti. E aí o estádio estava lotado, era um show noturno, e entre uma música e outra, a orquestra choveu, verdade. A Orquestra Sinfônica em BG ficou lá só no BGzinho, lá, enquanto o Luciano foi enxugar a testa, porque também estava tomando uma chuva. E naquele momento em que ele saiu do microfone, uma voz se destacou no estádio. Sozinho na arquibancada, André, você que estava só com a sua barba começando a nascer. E aí. Sexta-feira. 87. Então, você é pequenininho, tá no colo da sua mãe. Tá vendendo amendoim. Que ano que foi? Aí ele começou a cantar sozinho o Sole Mil. E aí todo mundo ficou, porque eco, Vale do Pacaembu, eco do outro lado. E aí todo mundo, e a orquestra continuou com o seu BGzinho lá. Só tocando a musiquinha de lá, esperando o grande Luciano. O Luciano no palco também virou o rosto e não começou a cantar enquanto ele não terminou de cantar o Sole Mil. Genial! Quando ele acabou de cantar a capela, né? Só aquele fundinho musical, mas a capela, o estádio aplaudiu. E aí lá do palco, o grande Luciano só aqui, na mãozinha, com aquele lencinho caído, aplaudiu também. E começou a cantar. O Luciano começou a cantar. O que aconteceu? O cara virou uma atração. Emissoras de televisão cobrindo o Luciano, foi aquela correria de repórter subindo a escadaria do Pacaembu para localizar o cantor. Quem era esse cara? Quem é o cantor? Jorge Durian, que um pouquinho mais tarde fez uma dupla com o grande Tiago Arancan. É um grande tenor brasileiro, é o mais importante tenor brasileiro, que canta na Scala de Milão e nos grandes palcos do mundo. E os dois cantando, foram levados, por causa daquilo tudo, para o Faustão, depois que nós os convidamos. Nós os convidamos para fazer a abertura da Copa Jovem Pan Intercolegial no Ibirapuera, para cantarem o hino nacional. Os dois, Jorge Durian e Tiago Arancan. A coisa na vida deles começou a melhorar. Foram pro Domingão do Faustão, para grandes programas de televisão. Caíram no mundão. Caíram no mundo. Gravando e tal. E aí, só para concluir, o Tiago Arancan voou. Mora, só para vocês saberem, mora hoje em Mônaco. Tiago Arancan mora em Mônaco. E o Jorge Durian é o tenor que mais navega pelo mundo. Ele é o cantor dos grandes cruzeiros que está na tela. Jorge Durian, dos grandes cruzeiros, aqueles shows que você acompanha nos navios e tenor, isso aqui, é o Jorge Durian. Ele está em quase todos os navios, viajando pelo mundo. Eu só queria dar essa informação. E foi muito legal. E sabe o que ele falou? Tá aqui. Quem estava comigo no estúdio, quando ele acabou, ele mandou uma mensagem. Eu vou tentar encontrar aqui. Mauro, fala um pouquinho do Jorge Durian, que eu vou colocar a mensagem. E é muito interessante, né? Uma mudança de época, né? O show do Pavarotti no Pacaembu foi em 91, choveu, e foi um show evidentemente maravilhoso. Foi a segunda vez que o Pavarotti veio ao Brasil, a primeira foi em 79, ele tocou no AMB, era um outro momento dele, da carreira, até da popularidade da época. E é interessante, né? Porque se tivesse acontecido agora o que aconteceu em 91, imagina o que o pessoal, com os celulares, você ia ter instantaneamente, ia virar várias imagens de todos os anos
ângulos, né, Beto? Mostrando ele de cima, de baixo, de lado. E se o negócio que demorou um pouco até você produzir na época, em 91, hoje, em minutos, você aparecer, de repente alguém ia perguntar o nome dele, e não vou dizer que é bombar como trending topics em hashtag, mas a gente ia ter essa imagem que, lamentavelmente, a gente não tem. Um negócio sensacional, né? Mas foi um show absolutamente... Posso colocar a mensagem? Pós-hino nacional. É uma coisa pessoal, mas legal, né? Ouçam, por favor. Caramba, os caras cantam Palmeiras forte, eu fui pra cima. Eu aumentei o volume. Ainda bem que eu tava com o ear, eu tava escutando só a orquestra, mas ficou lindo, hein, cara? Meu Deus do céu. Emocionante, viu? Quando precisar, Vanderlei, que precisar pra Jovem Pan lá, alguma coisa me chama que eu vou, viu, cara? Sem nada, tá? Pelo apoio aí, tá bom? Obrigado, Vanderlei. Grande abraço a todo mundo aí da Jovem Pan. Abração, tchau, tchau. Já vem agora, pô. Vai fazer a vinheta já, pô. Esse é o Jorge Dorian. Jovem Pan. Vem cá, bacana, né, bacana? Espetacular. É uma referência muito tomara que dê. Tomara que dê. Tomara que depois desse show desse rapaz, a torcida do Palmeiras passe a ter um comportamento diferente com o hino nacional. Qual a chance? Seria bem legal que a torcida do Palmeiras... mas deveria ter. Deveria. Eu acho que de todas as torcidas que mais desrespeitam o hino brasileiro, a que mais desrespeita é a torcida do Palmeiras. Lamentavelmente. Um recado da Tugol pra você. São Paulo, atenção, vocês se adoram. São Paulo, Buenos Aires. São Paulo, Buenos Aires. América do Sul, toda a América do Sul. É com a Tugol Travel. Confira essa oferta imperdível. Aéreo, ida e volta para Buenos Aires, a partir de R$ 874. Buenos Aires, que maravilha. A partir de R$ 874. Isso mesmo. Você na Argentina, a partir de 5 de R$ 175. Já pensou a Argentina? Que romance. 5 de R$ 175. Aproveite. Baratinho, você vai bem acompanhado, como sempre. Confira essas e outras ofertas na tugoltravel.com.br. Atenção, 3003-8646. 3003-8646 para você programar sua viagem para Buenos Aires ou para qualquer cidade linda da América do Sul. Cada oferta que você não vai nem acreditar. Este é o nosso Esporte em Discussão. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. André Ranieri, alguns corintianos estão preocupados com o Pablo, contusão muscular. O Corinthians não tem grandes alternativas.
Como é que tá a situação do Pablo? O Corinthians ele tem... A torcida fica preocupada. Muito. Fica, a torcida fica preocupada. Ele tem... O Corinthians tem 5 zagueiros no elenco, né? O Wilson tá lesionado e o Pablo seria um segundo jogador lesionado. Com isso sobrariam 3, sendo que 2 da categoria de base, né? O Pedro Henrique revelados pelo Corinthians. O Pedro Henrique e o Léo Santos. Né, e aí teria de mais experiente o Balbuena. Mas a boa notícia é que o Pablo fez os exames, inclusive já começou o tratamento ontem, né? Mas o Corinthians sempre espera um pouquinho, dá para visualizar melhor o tipo de lesão. E nesta terça-feira, o resultado dos exames do Pablo, uma lesão muscular leve. Ele tem chances de jogar no final de semana contra o Vitória, remotas, é verdade. Isso não deve acontecer, ele deve ser preservado pelo departamento, pela comissão do Corinthians e deve voltar na partida seguinte, né? Então, dos males, o menor. O Pablo deve ser desfalque por uma partida, o Pedro Henrique deve ser o titular, o companheiro do Balbuena, e aí, na partida seguinte... No caso, né, André? Do cara que voltou antes. Ele foi poupado do jogo lá no Chile, exatamente porque estava sentindo, né? Mas era gripe, sinusite... Não, você falou em problema muscular também. Aí o rapaz joga uma partida seguinte e o problema muscular é acusado. Então, quer dizer, e não tem necessidade, porque esse Pedro Henrique pode suprir bem a ausência dele. É que 2 jogadores do Corinthians, eles foram internados, né? Com gripe e sinusite muito forte, o Pablo e o Moisés. Né? Então o problema do Pablo foi mais esse mesmo. Tem o desgaste dos jogos, né? Vários jogadores do Corinthians, eles vêm convivendo, fazem o tal do CK para ver se pode estourar alguma lesão, e às vezes é difícil de você prever, né, que vai acontecer. O caso do Pablo, eu diria que foi mais uma fatalidade, essa sequência de jogos muito forte do Corinthians, mas a boa notícia é que ele não vai ficar tanto tempo afastado, Vanderlei. Aliás, quem está esperando uma boa notícia é a torcida do Palmeiras. O assunto Comebol, aquela confusão com o Peñarol, pode ser, digamos assim, concluído hoje. O Felipe Melo já tomou 6 partidas e agora iriam analisar a responsabilidade dos clubes, Peñarol e Palmeiras. Mas o Beto queria falar alguma coisa? Só rapidamente, isso aqui está parecendo o Maximídia hoje, porque o pessoal das agências está escutando com muita incidência e mandando mensagem. O Bruno Baracho, que é um craque da publicidade, ex-sócio, ex-dirigente da Nine, do Ronaldo, está dizendo o seguinte: a Interpublic, que é uma agência multinacional também, não tem mais participação na Octon Brasil. A Octon é multinacional, mas na Octon Brasil a Interpublic não tem. A agência agora é 100% local, com o Ronaldo como sócio e 2 outros investidores. Então fica aqui, meu craque Bruno Baracho, obrigado pelo carinho, o esclarecimento. Diga, Fred Júnior. Vanderlei, o Palmeiras já estava muito preocupado com a punição na Comebol. Do Felipe Melo, o clube esperava de 3, no máximo 4 jogos. Ele recebeu 6 partidas. O Palmeiras está recorrendo, tudo que tinha que ser feito pelo Palmeiras nos bastidores foi feito, até com o Maurício Gagliotti indo até a Comebol para conversar, mostrar o dossiê que o Palmeiras tinha. É uma preocupação muito grande que a punição passe do jogo Atlético Tucumã, que é no dia 25, aliás, no dia 24 de maio, na Arena do Palmeiras, que a punição seja estendida para a fase de mata-mata da competição. Nem começaram a vender ainda, né? Não, adiou, era para começar a partir de ontem, mas como não sabia ainda a punição e não sabe ainda a punição, o Palmeiras preferiu aguardar um pouco mais, porque pode ser, e a tendência que seja no mínimo portões fechados esse jogo contra o time argentino do Atlético Tucumã no próximo dia 24. Mas o temor maior do Palmeiras é que não seja apenas um jogo de portões fechados. Mais que um jogo, o Palmeiras pode pegar aí de punição na Libertadores no mata-mata, que causa uma preocupação muito grande, porque o Palmeiras conta muito com o seu estádio, conta muito com a sua torcida para avançar as fases importantes da competição. Perfeito. Diga, Mauro. Bom, além da questão financeira, que no caso é menor, a questão técnica. O Palmeiras não está classificado, deve se classificar, mas sem a torcida e o espírito que tem o estádio do Palmeiras desde a reabertura, evidentemente isso pesa. E precisa ver as oitavas, que daí é mais complicado ainda por tudo aquilo que aconteceu, até porque as punições, para mim, já foram bastante severas em relação ao clube e não tão severas assim em relação ao Peñarol. Bom, isso pode acontecer hoje, né, Fred? O Palmeiras recebe a informação que hoje sai o resultado desta punição, e o Palmeiras está preparado aí para que pelo menos só esse jogo do Atlético Tucumã seja sem pena de ingresso. Eles acham até que tecnicamente o Palmeiras não perde muito, é importante jogar no seu estádio mesmo sem o torcedor. O que preocupa é que a punição máxima que poderia ser é o Palmeiras jogando até fora do país,
como punição por parte da Comebol. Então é isso que preocupa o Palmeiras, uma mudança até fora de São Paulo e do país. Então existe, tem a preocupação sobre isso, sim. Então, no mínimo, se tiver portões fechados contra o Atlético Tucumã, o Palmeiras acredita que tecnicamente não possa sofrer muito prejuízo, mesmo sem torcida na Arena do Palmeiras. Seria um presente pro futebol sul-americano, um time do empate só, né? E até perdendo, o Palmeiras classifica, dependendo do que acontecer. Mas a Comebol parece eu, aquele pai que é bonzinho, não sei o que lá, aí depois do filho atear fogo na casa, o filho, sei lá, chega atrasado na primeira aula, em vez de você tirar o acelerador dele, você arranca o pescoço dele. É mais ou menos isso. Você não faz isso, eu não tenho que falar nada. Nenhuma das coisas. O filho dele é um brilhante artista plástico. Nem deu celular. O filho do Mauro. Muito popular. Muito Se popular. vê pelas ruas. Ele passa pela 23 de maio, o povo aplaude. É um negócio espetacular. Mas não fala que é filho do Mauro, fala que é neto do Joelmir. Não. Dá na mesma. É impressionante. No final é o mesmo. Alguns até o chamam de Aldemir Martins. 2 da tarde. Mauro, não dá mais. Não dá mesmo, viu, filho? Não dá mais. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo. É muito bom ter você ao nosso lado. Fazemos um programa pra você, com carinho, com bom humor e com informação. Informação o tempo todo que vai prosseguir. Com a Denise, hoje nós podemos colocar o perfume. Alguém saca? O perfume? Podemos pensar. Vamos colocar o. Não, vamos colocar homenagear o Cuca. O Cuca Prêmio. Podia Borja Prêmio. Borja Prêmio. Cuca Prêmio é o perfume da nossa Denise Campos de Toledo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.